Eu realmente achei que eu ia conseguir, mas acho que eu achei errado. Era o meu sonho ter um estúdio, fazer o meu próprio podcast. Estava tudo indo muito bem. Porém, eu acho que eu errei de novo. E agora eu sinto que eu realmente preciso desistir. Mas agora, bora recomeçar com muito mais força, com muito mais experiência, com muito mais... Bora, papai. 15 de janeiro de 2022. Exatamente nessa data eu tava me mudando para São Paulo juntamente dos meus sócios. E o principal motivo de se mudar para São Paulo foi montar um estúdio de podcast. Olha a bagunça que tá aqui. Essas caixas são as cadeiras. Nesse estúdio criamos os nossos próprios podcasts, como o Pradcast, que é o meu podcast de negócio, o Pode Viajar, nosso podcast de viagem, e o Pode Brisa, onde o assunto era bem brisa. Vou abrir aqui no Pode Brisa pra gente ver se estão preparados. Vamos, vai. Diziam que tinha um punhal, mas gente... Mano, não. E olha, eu não sei se você sabe, mas não adianta de nada você ter vários podcasts, ter vários canais do YouTube, ter várias empresas, ter vários nomes e você não registrar ele no NPI. Se você não registrar sua marca, você pode perder o direito de uso dela para qualquer pessoa, qualquer uma. E é por isso que a gente decidiu registrar todas as nossas marcas, como o Pradcast, entre outras, com a Vero Marcas e Patentes. A Vero é a empresa da Bianca, que já participou do Pradcast, vou deixar o link aqui, onde ela fala toda a trajetória dela até montar a Vero Marcas e Patentes. Caso você já tenha alguns projetos aí e ainda não registrou, não perde tempo. Entre em contato com a Vero Marcas e Patentes para registrar o quanto antes essas marcas. Clica no primeiro link da descrição. Então, além da gente ter os próprios podcasts, a gente usava esse estúdio para fornecer serviços para outros podcasts, para pessoas gravarem fakecast. Fakecast é aquele podcast que a gente finge que tá no podcast, mas não tá no podcast. Gravação de cursos, entre outras coisas. Em São Paulo, os podcasts, eles evoluem muito mais rápido. A gente conheceu tanta gente do digital e a gente percebeu também que é um bolinho bem pequeno de pessoas. Do nada você tá conhecendo todo mundo. E o melhor de tudo foi mostrar para essas pessoas que a gente conhece quão profissional nós somos com serviços de cortes. Agora bora pro lado ruim de São Paulo. Pra mim, São Paulo não é uma cidade pra qualquer um. Não é nada contra você, tá? Como empresário, se você não trabalhar o suficiente, você é expurgado da cidade. Expurgado porque os custos eles vão continuar vindo e você vai ter que continuar trabalhando para pagá-los. Como qualquer outra cidade. Porém, em São Paulo, as coisas são diferentes. E provavelmente esse trabalho vai gastar umas boas horas da sua vida. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, além de gerir 3 podcasts, os clientes do estúdio e os clientes fora do estúdio, eu tinha que gerir a minha vida também, que era praticamente ir na academia, brincar com os meus cachorros, comer e dormir e resolver imprevistos. Era uma vida bem pacata, se você for ver. Conheci várias pessoas, claro, mas nem de casa eu saía, eu trabalhava em casa. Ganhava dinheiro? Ganhava, muito dinheiro. Porém, o tempo que eu gastava para receber esse dinheiro não me possibilitava ter mais liberdades. Agora, quais foram as decisões para eu sair de São Paulo e vir para Floripa, em Santa Catarina? Muitas coisas aconteceram para eu sair de lá. Então eu vou deixar o roteiro de lado, eu não sei se vocês sabem. Agora tá tudo roteirizado. E eu vou partir pro flow, para me conectar mais com vocês e vocês entenderem certinho o que passou pela minha cabeça para eu ter fechado a minha empresa, vendido todos os meus equipamentos e metido o pé por uma cidade maravilhosa. Então a primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que a gente tava com uma ideia para 2023, uma ideia muito ambiciosa, que era basicamente a gente parar de depender de clientes. Porque clientes, vender serviços de cortes, foi realmente o que mais colocou dinheiro no bolso da nossa empresa. A gente ganhava dinheiro com os podcasts, porém nada que ultrapassasse esse serviço que a gente prestava. Então, o foco para 2023 eram os projetos autorais, os nossos podcasts, o Bora Pra Prática. Se a gente só prestasse serviços de cortes, tipo, não tivesse os próprios podcasts, não tivesse os treinamentos, e a gente só focasse nisso, ia ser perfeito. Ia ser o melhor dos mundos, porque a gente não ia gastar tanto tempo com os projetos autorais, porque gasta tempo. Porque basicamente a gente pegou toda essa grana que a gente fez aqui com clientes para investir nos projetos autorais, era isso, era essa a estratégia. Então, resumindo, era focar em apenas uma coisa, e não em várias coisas ao mesmo tempo. E esse é o meu perfil. Eu normalmente não consigo fazer uma coisa só. Então o primeiro motivo foi modelo de negócio errado. O segundo motivo é pouco dinheiro no bolso. Pois é, pouco dinheiro no bolso. Como empresário, eu só tinha meu Prolabore e já era, que era basicamente um salário. Eu
pagava um salário pra mim e pros meus outros 2 sócios e pra minha equipe ali. E tá certo, acho que tem que ser assim mesmo, pelo menos no começo da empresa. Porém, já tava muito desmotivador pelo tanto de trabalho que eu fazia para ganhar apenas esse salário. Se eu fizesse o mesmo trabalho por conta própria, eu colocaria muito mais dinheiro no bolso. E ainda mais, trabalharia menos, por incrível que pareça. O terceiro motivo é relação entre sócios. Não sei se vocês sabem, as pessoas que acompanham o Bora Pra Prática mais ou menos desde o começo, já viram meu relacionamento com a Stephanie, ela é minha sócia e também minha namorada. Agora a gente terminou e isso foi um dos pontos que não fez muito sentido na nossa empresa, né, nosso quadro societário. Eu sentia que não era a mesma parada, não era a mesma garra de quando a gente tava junto. E essa relação entre sócios e ex-namorados, sabe, essas coisas assim, querendo ou não, elas influenciam. Tá? Mesmo vocês serem profissionais, mesmo vocês tenham terminado legalzinho, sabe, tipo, tudo perfeito, é diferente, tá? Então, isso foi um dos motivos também, não o único, porque eu vou falar vários outros aqui. Bora pro próximo motivo. A gente perdeu o nosso maior cliente. Não sei se vocês sabem, mas o mercado é assim, né? Você não fica pra sempre trabalhando pra alguém, mas a gente trabalhou durante 18 meses com essa empresa, então foi muita coisa, foi realmente a empresa que nos ajudou muito. E a gente acabou perdendo esse cliente, porque eles mudaram, né? É uma empresa muito grande, então às vezes eles têm que enxugar o caixa ali de uma parada em específico, e aí acaba tirando algumas empresas que fornecem serviço pra eles, e assim, acontece. E não era um cliente do estúdio, era um cliente fora do estúdio, não era um serviço presencial. Então a gente acabou perdendo esse contrato e as coisas começaram a dificultar um pouco, porque basicamente a gente pegava essa grana desse único cliente e pagava todos os nossos custos em São Paulo, que eram bem caros, eram tipo, mais de 10 mil reais, 12 mil reais. Mas a gente conseguiria recuperar essa grana, trabalhando muito, mas valeria a pena? Muito trabalho para uma relação já que não estava indo muito bem, pouco dinheiro no bolso, modelo de negócio errado, vale a pena? Então, aí a gente decidiu fechar a empresa, vender o estúdio. E eu, o meu maravilhoso networking, entrei em contato pelo WhatsApp com várias pessoas que produzem conteúdo, oferecendo os equipamentos já tabelados, os preços. E no primeiro dia a gente vendeu quase tudo, foi muito bom. Com a venda do estúdio, a entrega da casa, que foi uma grande correria arrumar aquela casa, aquele estúdio, aquele quarto, né? Que era um quarto normal, com 2 camas, um guarda-roupa, virou um estúdio de podcast. Então, acontecendo tudo isso na minha vida, eu quebrei? Olha, pode-se dizer que sim, porque eu fechei minha empresa, eu vendi tudo. Porém, eu não estou endividado. Eu acho que a melhor coisa de quebrar é você não estar endividado. Porque normalmente os empresários, quando eles quebram, eles falam, putz, eu tinha uma dívida de 1 milhão, de 100 mil, de meio milhão. Eu não. Graças a Deus eu consegui pagar tudo certinho. Ainda tem gente que tá devendo dinheiro pra mim, então tô bem de boa, assim. Já paguei todos os meus impostos, todas as burocracias, fechamento de empresa, tudo, tá tudo pago. Graças a Deus. Mas assim, se eu continuasse naquele modelo de negócio, eu ia quebrar e ainda mais, ia me endividar. Agora algumas perguntas, né? O que vai rolar com os podcasts? Pro Pratcast, considere o fim da primeira temporada. Ainda vou voltar com a segunda temporada e muito mais louco, né? Muito mais da hora, porque a gente vai evoluindo, vai conhecendo novas pessoas, vai... vocês vão ver. E, incrivelmente, eu gravei 3 podcasts pra finalizar a primeira temporada e eu, infelizmente, perdi os 3 últimos episódios do Pratcast. Pois é, doeu. Eu vendi o computador do estúdio, né? E aí eu acabei excluindo as paradas lá, as pastinhas, só a pasta do podcast dos episódios tinha 1 tera. Então eu excluí ela e esqueci que eu não tinha upado o podcast no Google Drive. Foi tenso. E um dos últimos episódios foi com o Biazon, o dono do canal Cortes da firma. Eu vou deixar um trechinho aqui dos meus pedidos de desculpa pra ele. Caralho, vacilei, mano. Eu fiquei meio triste, sabe? E agora falando sobre Pode Viajar e Pode Brisa, eles vão voltar, porém eu não sei quando que eles voltam, mas eles vão voltar. E agora, o que eu vou fazer? Quando eu comecei com os cortes, eu era muito marginalizado. Lá atrás, em 2021, quando eu criei o Cortes Bilionários, o que eu mais recebia eram comentários de: para de usar o conteúdo dos outros, você está ganhando dinheiro com a imagem dos outros, você está fazendo um desserviço. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês: o mercado evoluiu. As pessoas que fazem cortes, que eu chamo de mineradores, ainda não sabem o valor que o seu trabalho tem. Os mineradores não sabem se posicionar, não sabem conseguir clientes, cobram barato. Eu entendo, eu já passei por isso, muitas vezes. Só que eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. O mercado, ele demanda muito mais de bons mineradores do que existem. É um oceano azul e eu estou nadando de braçada. Hoje, eu consigo viver apenas de clientes, de cortes. E minha vida não é muito simples, não. Eu gosto de curtir a vida, se é que me entende. Agora vem aqui perto para eu te contar um negócio bem no seu ouvido.
Eu tenho uma missão de revolucionar esse mercado, de profissionalizar esse mercado. Vocês não sabem o valor que vocês têm. Mas eu preciso de vocês, porque não se faz uma revolução sozinho. E eu vou revelar os próximos passos dessa revolução lá no meu Instagram. Me segue lá, @GabrielDiasBPP. Dá uma olhada nos stories, dá uma olhada nos reels e se junte à revolução dos cortes. Te vejo lá.